Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais Eduardo da internet brasileira. E nessa semana nós vamos transmutar todos os convidados aqui e vamos falar sobre o filme Fullmetal Alchemist, que foi distribuído pela Netflix. Tivemos acesso aqui no Brasil. Ele foi lançado em 2017 no Japão, mas nós vamos comentar aqui alguns detalhes, algumas curiosidades, vamos falar mal, vamos falar bem, vamos comparar com a série. Vamos lá. Estamos aqui com o Major Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estão nos ouvindo, tá? E sim, eu assisti, mereço uma medalha. Estamos aqui também com o Capitão Felipe Greco, diretamente do Rio de Janeiro. Fala aí, beleza? Também sobrevivi também a essa bomba. Aqui de João Pessoa temos o Cabo Janúncio Neto. O Cabo? Por que a minha patente é mais baixa? Se eu tenho mais tempo de programa. Registro nos autos que eu estou indignado. Estamos aqui também com o General Denison Ghiseline. General? Que isso? A patente tá boa. Bom, gente, estamos voltando aqui para fazer mais um filme. O último filme que a gente viu aí foi a versão 2000 de Splash, Uma Sereia e Meia Vida com sexos alternados. Hoje a gente vai falar sobre um garoto que perdeu o braço e uma perna e um que ganhou uma armadura inteira. Eu sou o Brigadeiro Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e nós vamos fazer uma quimera aí. Vamos misturar Janúncio com Peixoto. O que será que acontece? Não vai dar nem a pau, mas nem a pau. Nem foi mal, velho. Não vai dar certo. Só deixar claro aqui, antes de começar o debate mesmo, que eu não assisti o anime completo, certo? O que eu assistia do Fullmetal, que eu acho que nem era o Brotherhood, era a versão mais antiga, era o que passava na Rede TV e eu assistia de vez em quando. Então, não posso comparar com a série, mas eu acho aqui que os outros, vocês quatro aí assistiram, né? Sim. Sim. Eu só não vi completo o Brotherhood, mas a primeira fase, a primeira versão, né, vamos dizer assim, de Fullmetal Alchemist, assisti completo até os filmes. Eu não vi a Brotherhood, que é mais atual, realmente sim, uma falha no meu currículo, tá? Mas depois desse filme eu corri atrás de alguns trechos mais importantes para poder fazer alguns comentários aqui, tá bom? Estou chocado, mestre Peixoto. Eu não sou perfeito, eu sou humano, Felipe. Calma. Ele ainda tem vida social, ele não se dedica totalmente ao trabalho. Ele não é como eu que não bato perna por aí. Eu tenho uma vida ainda, sabe, Felipe? Eu tenho uma vida ainda, então... Não, mas falando sério, eu me surpreendi mesmo, até pela parte do Luiz também, por parte do Luiz. O Janúncio, tu já viu? Eu não... Não, o Brotherhood eu não vi completo. Eu comecei a ver, mas não vi na íntegra. Mas eu vi a primeira série completa, os ovos e o longa-metragem também. E pra quem não sabe, Fullmetal já estava na Netflix há algum tempo atrás, tinha saído da coleção da Netflix, né? E agora eles trouxeram de volta junto com o Brotherhood, que se eu não me engano não estava antes. Ele veio junto. A Fullmetal Alchemist normal são 51 episódios, está lá na Netflix completo, dublado. E temos também o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que são no total de 13 episódios. Maravilha, mas são a primeira temporada, né? Eu tô vendo aqui são 5 temporadas. Ih, rapaz. E cada temporada deve ter em torno de 12, 13 episódios. Então é muita coisa mas pelo menos as temporadas são pequenas, né? Aqui só para confirmar, o Fullmetal Alchemist, a série de TV, né? Anime Television, foram 51 episódios, confere, tá? Aí a Brotherhood, ela no total tem 64. Ela é um pouco mais expandida. Tá? E se eu não me engano, a Brotherhood não tem fillers e é mais fiel ao mangá. É algo assim. Na verdade é porque é o seguinte, a primeira série animada, ela foi produzida acompanhando o mangá, porém chegou naquele ponto onde o mangá iguala, a série iguala a produção do mangá e tem que seguir adiante. E aí ela seguiu adiante com o roteiro próprio, né, e depois que concluiu, e foi um sucesso,
só para deixar claro, ela foi um sucesso. Acho que foi a maior divulgação que o Larkin Ciel ganhou na vida deles, né? Em matéria de... Foi quem popularizou o Larkin Ciel em matéria de J-pop, né? Ou de J-rock, né? Se preferir. E no caso, depois de alguns anos é que veio a Brotherhood, baseada 100% no mangá. E assim, só para citar uma curiosidade, o sucesso dessa série, quando ela começou, porque ela começou em 2003 e foi até 2010. Não, desculpa, eu estou falando do mangá, mil perdões. O Fullmetal Alchemist, o primeiro anime, ele foi de outubro de 2003 a outubro de 2004, certo? E é o seguinte, o que é que acontecia todo mês de outubro nesta época em São Paulo, Denison, que eu e você trabalhávamos em outubro de 2003, AnimeCon. Não sei se você lembra, Denison, é que você ficava mais cuidando da sala de vídeo lá, né? Uhum. Mas em 2004, principalmente, sério, gente, no domingo, que é o dia que vai mais gente no AnimeCon e mais tem cosplay, tá? Eu contei 30 cosplays de Cães de Guerra, que era o nome que eles davam pro pessoal do exército. Os alquimistas certificados pelo Estado. Não. Cães os de azuis. Guerra, os de uniforme azul, o nome que eles mesmos se autodenominam no mangá são Cães de Guerra. Alquimista Federal é outra coisa. Alguns têm uniforme, outros não, certo? Tá? Mas sério, tinha quase um batalhão de soldados do Fullmetal Alchemist no AnimeCon de 2004. Eles fizeram, eu acho que na parte de grupo a gente teve 2 ou 3 grupos se apresentando que era só puro Fullmetal Alchemist, sem repetir ninguém. Assim, Roy Mustang eu acho que tinha uns 5, no mínimo, tá? Foi tipo o que a Katsuki virou depois, né? Na época era o Fullmetal. Sim, nessa época foi Fullmetal. Inclusive eu lembro que teve uma foto que foi o seguinte, o pessoal tinha antigamente o fórum, você lembra do Cosplay BR, né, Denison? Fórum Cosplay BR. O primeiro fórum de cosplay do Brasil. Eles se combinaram, teve um tópico no fórum, porque eu acompanhava, eles se combinaram para, como é que fala, para colocar, assim, cada um foi como um personagem do Fullmetal, e todos eles, assim, teve quase todo o elenco do Fullmetal, fora os que vieram de outros caminhos, eles compraram o tecido juntos para ficar a mesma cor do uniforme, foi tudo muito caprichado, viu? Certo? Eu vou ver se eu encontro alguma foto deles depois e passo aí para vocês enquanto a gente está conversando, mas só para citar que sim, a despeito da série, porque o mangá, vamos lembrar, gente, o mangá foi até 2004, quer dizer, até 2010, desculpe-me. Né? Eu confundo das datas. O mangá começou em julho de 2001 e foi até junho de 2010. Então entenda que quando eles fizeram a série de TV, o mangá não estava nem na metade. O mangá não tinha era um sucesso. E já era um sucesso tremendo. Exato. Aí quando eles começaram em 2009 o Brotherhood, eles já sabiam que o mangá estava para acabar, porque começou em agosto de 2009, né? E o mangá terminou em junho de 2010. Quer dizer, ele já provavelmente, porque aqui uma coisa que eu pesquisei aqui da autora, né? Cadê a informação que eu consegui aqui da Hiromu Arakawa, né? Ela deu muito pitaco no anime. Aqui no texto, nas pesquisas que eu fiz aqui, não é que ela, vamos explicar da seguinte maneira. Quando eu digo que ela deu pitaco, ela fazia o acompanhamento do anime, não tinha, eles faziam com ela era dela. Tipo uma consultora. Sim, ela consultora da produção. Então, provavelmente, quando eles foram começar o anime, ela falou, olha, falta menos, eu só preciso de mais tantos capítulos, porque geralmente, você sabe, o japonês é metódico. Ela deve ter chegado e falado, olha, só falta tantos capítulos para eu acabar, aí o pessoal, beleza, então agora a gente vai tascar o anime, e como a gente vai esticar o anime para tantos episódios, quando chegar nessa parte do mangá, quando você publicar o mangá, a gente vai ficar quase par e passo. Então, praticamente assim, né? O mangá terminou em junho de 2010 e você tem o final da Brotherhood em julho de 2010, gente. Olha aí. Né? Assim, foi par e passo. Foi ali, papá. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Fullmetal Alchemist foi no extinto G4 Brasil, que era a divulgação
do jogo do PlayStation de Fullmetal Alchemist. Falando que era uma série de muito sucesso e tal. Inclusive, eu peguei o jogo, porque na época só tinha o jogo em japonês. Eu ainda tenho esse jogo em japonês, de Fullmetal Alchemist. E foi aí onde eu comecei a ficar curioso. E um detalhe que nessa época aí, nessa época de ouro dos animes no Brasil, era quando o pessoal tinha o salutar hábito de assistir animes no formato RMVB. Eita. Ai, RMVB, eu baixei tanto anime nesse formato. 30 Pra megas, tocar no Real Player. Pra tocar no Real Player. Não, 30, 40 megas. É. De 30 Não, a 40. e detalhe, você tinha que pegar o constantemente codec pro Real Player. Pra atualizar. Senão Você tinha ele que não tocava. atualizar, né? Se Era você não tenso, atualizasse, ele não tocava os seus vídeos antigos. Não, cara, olha. Era uma Naruto. época. É? Naruto, Death Note, o começo de One Piece, né? Todo mundo viu essa série em RMVB. Todo mundo viu isso aí em RMVB. É porque na verdade também é o que tinha. A internet da época é o que dava pra ter. Não, olha, é o seguinte, quando vocês não sabem a minha emoção quando chegou em casa a internet de 1 megabyte. Eu estou baixando arquivos a 100 kps, Nossa, gente, porque antes era 20 kps, 30 kps já era uma bênção. Aí eu pulei para 100 kps, para mim era os paraísos na Terra, né? É claro, a gente vai ficando mais mal acostumado, né? Sim. Tudo que é, assim, a cultura do anime só engatou no Brasil graças a melhoria da internet. Não vou nem comentar como um avanço, né? Porque foi um começo da melhoria da internet no Brasil e foi como todo mundo, acredito que 99% das pessoas do Brasil que conseguiram ter acesso ao anime de alguma maneira foi por esse método. Sim. Não, todo mundo só. Denison, como é que eram as reuniões do Arcade? Lembra? Todo mundo levava uma mochila cheia de fita VHS, lembra? Na época das vacas magras, você imaginem assim, a pessoa conseguiu uma fita com X coisa gravada, o outro conseguiu com X coisa gravada, outro com Y. A gente se reunia ali, passava o que tinha, estava tudo em japonês. Quando alguém chegava com uma fita legendada ou dublada em inglês, era uma festa, era para abrir champanhe. Não, gente, a época das vacas magras, quando a gente começou com isso. E olha que nós estamos falando de São Paulo, né? Uma meca que recebe tudo do mundo inteiro. Não é que nem o Nordeste, por exemplo, que, coitado, até uma revista em quadrinha nacional nem chega lá. Imagina a gente, que a gente tava catando milho quando o milho nascia. Eu tinha um VHS do Ghost in the Shell sem legenda nenhuma. E só voltando ao tema, né? Recomendo até de que, se por acaso você está ouvindo esse programa, não assistiu a série original ou o anime como eu fiz, vá assistir agora. Vá assistir porque... Assiste o filme, tem uma péssima impressão, assiste o desenho e lave a alma. Exatamente. Agora é só o seguinte, a gente tá falando de uma coisa que a gente só tá enrolando porque nós não chegamos ao filme ainda. A gente já lembrou dos bons tempos, mas a gente tá aqui para falar dessa bomba. Nós não temos acesso a quanto foi o orçamento do filme. É normal isso acontecer do Japão não divulgar o orçamento, diferente dos Estados Unidos, que todos os filmes é divulgado. No Japão tem uns que eles não divulgam. Já aconteceu aqui da gente gravar sobre outros temas relacionados ao Japão e a gente não ter acesso a esses números. Mas o filme se lançou no dia 1º de dezembro nos cinemas japoneses. Foi feito pela Warner Bros, né? Ou pelo menos assim, a Warner Bros estava ali envolvida pesado no filme. E ele teve um orçamento e... Qual o outro nome? Bilheteria. Ele teve 8 milhões de dólares na bilheteria japonesa. Esse ano a Netflix comprou aí os direitos de distribuição para, pelo menos, ao Brasil, né? Não sei como é que está em outros países. E agora chegou até nós. Mas vamos lá. A recepção na época
No Rotten Tomatoes, pelo menos, ele teve 5,9 de 10. Então ele tem uma aprovação assim relativamente baixa. Eu não sei como foi a reação dos japoneses em si. Mas assim, É bem mediana. Tem produção americana que não conseguiu nem isso. Ó, só para constar, o que eu peguei é que a única coisa que eu consegui pegar dos fãs japoneses foi que alguns estavam reclamando que devia ser outros atores que não o que fez o Ed, por exemplo, tá? que não me incomodou. Ele não me incomodou. Eu gostei muito dele e da menina que fez a Winry. Mas mesmo assim no geral, não houve aquela questionização assim, tipo, alguns acharam que os japoneses iam querer que fossem ocidentais fazendo papel, mas não, eles estão habituados a esse tipo de coisa, para os japoneses é natural ver japoneses fazendo papel de personagens, digamos assim, europeus. Né? Mas aí então a implicância deles são com esse ator, então, específico. É aí que eu quero chegar. A implicância foi com o ator que fez o papel de Ed. Eles acharam que ele não estava parecido. Foi isso que eu vi. Sério. Ô Peixoto. Ela era o Conan também? Ô Peixoto, olha só. O japonês está acostumado em ver japonês fazendo papel de ocidental. E a gente que teve uma novela da Globo com um monte de gente ocidental fazendo papel de japonês. Eu queria ver o que eles fariam disso. Não, mas a questão não foi a peruca em si, sabe, Felipe? Tá. Perucona safada. É uma série de coisas. Exato. Assim, mas Peixoto tem umas curiosidades. Peixoto tem umas curiosidades pra dizer. O nome de um outro ator lá, que eu não lembro o nome agora, que eles acharam que ficava mais parecido, mas eu não me deu o trabalho de ir atrás para pegar as informações. Me desculpem, gente, foi aquele negócio. Houve um bloqueio mental depois que eu vi esse filme também, sabe? Né? Então, mas o que eu pude achar em site japonês foi que os japoneses estavam encasquetando com o ator que fez o Ed, só. Eles acharam que devia ser outro, só isso. E não foi pela questão da peruca, eles só acharam que, não me pergunte como, eles falaram que ele não foi parecido. Talvez na cabeça deles tinha que ser um mais baixinho ainda. Não, eu acho que o problema não é nem esse, Peixoto, porque assim, o que eu percebi no filme é que esse ator, e eu não acho que o grande problema do filme foram os atores. Eu acho que é a questão são outros fatores em cima. Mas o que eu acho que eles querem dizer é porque eu percebi um Edward muito mais amargurado do que aquele Edward. O comportamento dele não casa com o personagem original. Eu achei talvez seja isso que o pessoal encasquetou. Pode ser exatamente, isso. Mas, assim, porque deram para ele uma carga dramática muito grande. Isso houve mesmo, né? Porque, pois bem, eu fiz uma pesquisa básica do filme, né? Não consegui achar o orçamento, mas achei algumas coisas que talvez justifiquem a fraqueza do filme, né? Bem, em primeiro lugar, o filme tinha sido originariamente planejado para ser produzido em 2013, mas devido ao baixo orçamento e parece que indisponibilidade de tecnologia, provavelmente pouco efeito especial, né? Verba para efeito especial, né? Ele foi sendo adiado, até que a produção foi anunciada em maio de 2016. Mas olha como uma coisa correu rápido. Eles anunciaram, a gente vai começar a produzir Fullmetal Alchemist, foi lançado em maio de 2016. Em junho de 2016, na primeira semana de junho de 2016, eles já estavam lá na Itália, eles levaram toda a equipe de filmagem, atores e tudo mais, e filmaram na cidade italiana de Volterra, que fica na região da Toscana. É isso mesmo, V-O-L-Terra, Volterra, é o nome da cidade. É uma cidadezinha lá, que ela... É daquelas cidades europeias, gente, que parece que você está andando numa cidade dos anos 1800, né? Ela foi escolhida a dedo pela produção, porque era a que mais parecia com o cenário que a gente vê no anime, no mangá, porque, como vocês sabem, a história de Fullmetal Alchemist, ela é baseada, assim, a época é ambientada, desculpa explicar, a palavra é essa, ela foi ambientada por volta de 1910, entre 1905 e 1910. Então, toda a tecnologia e tudo mais que você vê na história está mais ou menos preso nesse período. E Volterra, ela realmente aparece uma cidadezinha de 1910. Ruazinhas estreitas, aquelas casinhas coladas,
né? As igrejas bonitinhas, campanário, e é uma cidade pequenininha, 11 mil habitantes. Só que eles devem ter tido uma semana emocionante, com um monte de japonês lá fazendo um filme que ninguém sabia o que era, né? Tá? Agora, o curioso foi, eles filmaram só em uma semana todas as cenas externas que você vê no filme. Todas as cenas, tá? Em uma semana. É coisa bem japonesa, acho que eles... Logística funcionando. Não, e não é tão estranho não, Peixoto, quanto parece. E levaram... Eu tô achando estranho, mas normalmente, quando é filme americano, há mais tempo que isso. O que eu tô dizendo Depende, Peixoto. Eu já vi, eu já tenho casos de filme americano que cena de externa, por exemplo, filmes que são gravados em Nova York. E você sabe que hoje em dia, atualmente, pouco se grava em Nova York. Se grava mais. Filme americano grava mais no Canadá do que nos Estados Unidos. E eu digo outra, se você tá achando pouco tempo de gravação na Itália de uma semana, o filme começou a ser gravado em junho na Itália e terminou em 26 de agosto no Japão, também em 2016, ou seja, 3 meses de gravação. Eles fizeram umas últimas externas no Japão, mas o grosso do filme, pelo menos todos aqueles em que há necessidade de cenários, aquelas casas antigas ambientadas, que deve ter tudo sido casa que eles alugaram, porque tem um detalhe que não sei se vocês estão sabendo, tem cidades na Itália que eles estão pagando para você morar nela para a cidade não acabar. Sabia disso? Porque é o êxodo, né? Todo mundo saindo, e principalmente essas cidades históricas. E não é só isso. E não é só isso, não, Janúncio. Não, mas não é só isso, não, Janúncio. É também a baixa natalidade. A população europeia está envelhecendo, não está conseguindo repor a juventude. E um monte de cidade pequenininha, eles estão pagando para você ir morar lá. Só que você tem que assinar contrato e você recebe uma verba para se sustentar. Eles até deixam você escolher a casa que você quer ficar, porque não sobra casa na cidade. Volterra, eu não sei se ela está nessa situação, porque aqui a informação que eu tenho é que ela está com 11 mil habitantes em junho de 2009. Então, talvez agora, não sei se está diminuindo ou aumentando, não estou sabendo a questão, mas ela já foi usada em outros filmes também, tá? Mas o caso, assim, aqui, um monte de filme foi filmado lá, tá aqui, mano. Você procura na Wikipedia depois Volterra, vocês pegam a lista, tá? O mais recente foi o Full Metal, então a população já tá meio acostumada, né? Eles filmaram lá em uma semana, embarcaram tudo, voltaram pro Japão, depois até 26 de agosto já estava tudo feito, e aí eles ficaram, acho que até novembro, editando, fazendo a montagem. Pós-produção. Pós-produção, como a gente chama, né? Edição e pós-produção. Efeito especial, Escambau A4, e em 1 de dezembro de 2017 o filme foi para os cinemas, tá? E rendeu 8 milhões de doletas, né? Agora, umas declarações aqui foi o produtor, ele falou que ele estava ciente que eles usaram... Primeiro ele falou, a gente usou muito CG, puxa, nós não percebemos, né? Vá. Né? Né? Tá? Só de baixa qualidade. Não, mas o duro é o seguinte, é você ver as coisas como ele vai falando, ele tá, porque o produtor aqui, o Yumihiko Yoshihara, né? O que ele vai falando aqui, você vai ouvindo, você vai fazendo porque você vê que o cara parece que não percebeu o que fez, né? Porque ó as coisas que ele falou, ó. Aqui, ó. Como ele falou, né? Olha o que ele fala, né? Uma vez que os personagens principais são dois irmãos, onde há Ed, sempre haverá Al. Puxa, né? Com base nisso, a quantidade de CG usada se torna-se enorme. Nesse trabalho, estamos usando tecnologia que foi usada em filmes de Hollywood como Avengers. Não, peraí, uma coisa é você usar a tecnologia, outra coisa é você saber usar a tecnologia. É aí que tá o pulo do gato. Ele tá dizendo, entendeu? Você pode pegar uma Ferrari, meu amigo. Você vai saber dirigir tão bem quando você dirige o seu Fiat Uno? Né? É isso que eu tô querendo dizer. É isso que ele tá falando. Entenda, ele falar que tá usando essa tecnologia não justifica o que a gente viu no filme.
Ele pode ter usado a tecnologia, mas não usou os técnicos, como o próprio Janussi deixou claro, né? E ele falou que estão usando muitas técnicas novas que nunca foram usadas nos filmes japoneses antes. O que eu não duvido. Tá? Realmente, porque alguns efeitos lá realmente eu não vi em outros filmes, eu tenho que admitir, tá? Gostaria de aumentar o nível de CG do Japão com este filme. Não. Mostra que tá precisando. Não. Mostra que olha, você tentou e não conseguiu, cara. Você aumentou a quantidade de CG, não o nível de CG. Né? Não, exatamente. Provou que é preciso melhorar no Japão. Esse é um dos problemas de filmes japoneses que usa muito efeito especial, cara. Eu não consigo engolir. Olha, vai, continua aí que eu tenho uma informação massa aqui. Vamos lá, o cara ainda continua. Não, você tá vendo que o cara não tá percebendo o que ele falou, né? Não tá se tocando, né? Tá vendo o peixe dele, né? Aí ele fala, uma vez que a história original consiste em 27 volumes, ele tá se referindo ao mangá, é claro, né? Reduzi-lo em 2 horas, mas permaneceremos fiéis ao mangá. Ele estava falando isso enquanto estava sendo produzido, né? Permaneceremos fiéis ao mangá. Eu diria que, na medida do possível, ele tentou, né? Primeiro terço do filme só? Aqui no começo ele fala, ainda não consigo contar muitos detalhes, mas acho que você pode adivinhar que a história, qual será a história oficial baseada no elenco que já foi anunciada. Uma vez que sou um grande fã do original, tá. O que também não absolve nem condena, né? O cara ser fã não absolve nem condena. Uma vez que sou grande fã do original, não pretendo mudar a configuração. Acho que ele está dizendo mudar o conceito da história. Não, de fato, acho que isso ele não mudou, né? Pretendo não mudar a configuração, a visão do mundo e fazer uma história diferente. Então não se preocupe com isso. É claro que teremos a pedra filosofal saindo em algum lugar da história. Tá? Ok. Isso daí é o que ele falou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia falar aqui sobre a questão do filme, né? Não, porque falar isso falou, né? Então tem informações aqui importantes, hein? Né? Aí deixa eu só ver só um instantinho aqui. Se tem mais alguma coisa. Eu tô vendo a declaração, que ela tá em inglês, né? Então tô tentando. Não, na verdade é o Fumihiro Sori falando, né? O Fumihiro Sori foi o diretor, né? Ele praticamente repetiu a mesma coisa do produtor. Quem são os produtores desse filme? Oxybot, que é uma empresa de produção de anime japonesa, Square Enix, que a gente já conhece por produzir jogos, Warner... É a dona do jogo, inclusive. E Warner Bros, beleza? Distribuidores ao redor do mundo. A Funimation Filmes levou os cinemas do Canadá em 2018, que também levou aos cinemas dos Estados Unidos agora em 2018. A Warner Bros. Foi a que levou ao cinema do Japão em 2017. A Netflix levou a TV da França em 2018. Não sei como é que pode isso. E a Netflix levou para o seu sistema de streaming em Singapura em 2018. E no Brasil também em 2018. Então a Netflix entra aí só como distribuição, como a gente já tinha previsto, né? E é o seguinte, eu queria saber o que é que nós temos aí de... que veio diretamente do anime e foi condensado foi literalmente condensado numa pedra filosofal. Mas antes eu gostaria de dizer que... Vocês sabiam que tem cena pós-créditos? Não, eu fiquei pensando em ver. Deve ter cena pós-crédito. Tem. Eu fechei. Eu não tive paciência, eu pulei, gente. Ninguém viu, né? Sabe o que é? Não vi, mas eu pensei que tinha. Aquele homúnculo que ficou preso, queimado na grade, ele sai tipo um lagartinho dentro dele, da cabeça dele assim, e sai andando. Nossa, o que é isso? Virou o final daquele jogo do PlayStation, qual é o nome? Silent Hill, Resident Evil. Não, o da Dark Souls, que era tipo Dark Souls. Não, realmente, aí não faz sentido esse final, porque eu imaginei que, se for ter uma sequência, que iriam aparecer os outros homúnculos, porque não aparecem todos. Então tem os 7 pecados capitais mesmo. Não, exato, não, existem 7 pecados. Hã? Os principais que eles entram em combate são 5. Sim. Certo.
Tem Grimm, Mas existem os ganância. 7. Sim, Não, existe. existem os 7 no mangá e no anime, no Brotherhood e no outro, existem os 7. Certo. Só que eles entram em conflito com os 5. Se fosse falar mais coisas sobre os 7, eu acho que seria muito spoiler, entendeu? Só que no filme só aparecem 3, que é a gula, a luxúria e qual outro? Inveja. Os outros é melhor deixar quieto. Vamos falar dos que aparecem no filme, né? É melhor. Exato. Então Toda aquela parte do doutor também que fez a quimera dele voltar, de alguém do governo do exército estar envolvido naquilo ali, da pedra filosofal, do presídio, daquilo ali, tudo aquilo ali tem. Assim, eu vou falar assim, pelo que eu me lembro, se eu tiver errado, Denison e Peixoto, que devem conhecer mais da história do que eu, me corrijam. Assim, o que eu entendi do filme, né, pelo que eu vi da série, e algumas coisas que eu lembro dos quadrinhos, o que acontece? Ele foi bem intencionado em condensar alguns elementos da série. Foi, de novo, eu disse bem intencionado. Eu não disse que ele foi bem sucedido. Né? São coisas diferentes. Um detalhe que eu achei, para mim, um erro, foi ele tentar condensar muita coisa importante desses arcos que estão, como o Denison falou, do primeiro 1/3 do filme, que ele poderia ter explorado e desenrolado com muito mais facilidade, né, para o filme, teria ficado melhor, teria ficado um filme mais enxuto do que ele ter expandido demais, deixado muita coisa importante em quarto plano, não vou dizer nem segundo. Tem muita coisa ali que ele cita que não precisava ter citado no filme, e quando ele cita não dá continuidade. Então deixa o filme muito confuso, deixa o filme, para quem é fã, esperando que aquilo reverbere e não reverbera, entendeu? E é mais ou menos esse tipo de problema desse filme, o que a gente espera, que a gente comentou semana passada, que não aconteça com o filme do Jaspion. Tentar condensar uma obra muito grande em pouquíssimo tempo. Ele excluiu arcos pequenos que seriam muito melhores aproveitados. Eu acredito que ele poderia ter feito a trama principal do filme. Se eu fosse o diretor, eu escolheria abordar o primeiro arco do Cicatriz, né, do Scar, que é um dos vilões que aparece. Não é nem um vilão, é um anti-herói que tem na série, né? Eu acho que ele pega bem, encaixa bem naquele começo, certo? E deixaria o desenvolvimento do que ele comenta lá das revoltas, dos conflitos do passado, né, do que tem lá dos alquimistas. Foi deixado bem, foi comentado bem por cima, né? Nessas cidades tiveram conflito, aí dá para fazer uma triangulação aqui que é o quinto laboratório. Mas não tem um negócio de Mas não tem um negócio de fazer um grande círculo de transmutação gigante? É baseado naquilo ali? Não, assim, ele pegou esse lance do círculo grande, é um outro arco que tem na história, que é com uma outra função, mas o que eu estou querendo dizer é isso, ele optou por tentar englobar muitos elementos que, no meu ponto de vista, como mecanismo de roteiro, são totalmente desnecessários. Ele tentou abraçar o mundo com as pernas. E quando eu digo assim, o mundo, eu estou dizendo a obra Fullmetal Alchemist. Podia ter feito uma introdução mais assim, uma introdução. No primeiro grande conflito que tem no anime. Entendi. Né? Que é aquela... Porque é o seguinte, ali você tem coisas que são do começo, outras do meio e outras do fim do mangá. E não tem, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. A grande descoberta do Hughes. Você não vê o Hughes investigando tanto, para que de uma hora para outra ele viu o mapa, olhou um negócio, voltou. Não, peraí. Aí pega um compasso e uma régua. Não, descobriu o grande plano. E eu acho que isso diminuiu o impacto do que vem acontecer com ele. Porque eu imaginei assim, peraí. Como é que ele, sem ter investigado nada, pelo menos do ponto de vista do que a gente vê, não, e já tinha a mulher lá, que é a da luxúria, já tava de olho nele, sendo que ele nunca apresentou problema, né? Ele nunca apresentou uma ameaça. Do nada ela tava lá olhando ele. Não, e simplesmente ela disse... Como é que ela adivinhou, como é que ela sabia que ele tava vendo o mapa exato naquele... Assim, houve muita forçação de barra no roteiro. Teve muito ex-máquina
como muito Diablo Ex Machina também. Porque eu vou dar uma coisa que me atrapalhou muito no começo, justamente vou pegar essa sequência que o Peixoto falou da cidade italiana. Cara, me incomoda muito que não tem figurante na cidade. Você só vê figurante na cidade. Na praça. No começo, na praça. Mas pra ter uma cena que o carro tá numa rua, o carro tá passando para levar eles lá na casa do Tucker, né? Do cientista, não tem viva alma. Outro erro que eu achei de amadorismo mesmo. Aquela sequência lá perto do fim, no começo do terceiro ato, que é quando o Mustang revela que o Inveja tá lá infiltrado, né? Naquela cena do túnel. Cara, vocês repararam que tem uma sequência tipo, tem o Inveja tá no meio, do lado de cá tá o Mustang, o Edward e a assistente do Mustang, e do outro lado tem uma fileira de soldados armados. Sim. Você notou que quando os outros homúnculos estão chegando, primeiro a fileira de soldados desaparece, depois reaparece, e que bando de soldado paquiderme que deixa os cabas e vir, assim, os inimigos vão e vêm, e eles ficam abrindo caminho pros cabas, e vir. É verdade. Não, e outra. Eles estavam cagados ali também, né? Lembra Dá um desconto. quando aquele professor lá, ele entrega um broche lá, todo manchado de sangue pro Ed? É uma pedra. Não, mas você lembra que... Não, ele entrega um papelzinho, não? Ele entrega um papel que é o círculo de transmutação para transmutar o resto da pedra. Tá, mas só que tem um detalhe, gente. Calma, vamos com calma. Primeiro, era um broche manchado de sangue, que lá no trem ele abriu esse broche, aí ele tirou o papelzinho. Como se fosse aqueles pingentes que se abre. Pronto, só que o problema é, quando ele tá sentado no trem segurando aquele pingente, a luva tá branca, límpida. Aí a outra cena, quando ele abre, ela tá manchada de sangue. E mostra ou seja, uns erros de continuidade tremendamente amadores. Não, exatamente, cara. Tem umas coisas assim que eu percebi que é realmente amador. A palavra correta é amadorismo. Eu não vou dizer nem que é incompetência. Porque incompetência você cobra de quem sabe. Um cara que sabe e não fez o que devia, e aí ele foi incompetente. Mas ali fica parecendo que talvez, olha só o que eu vou dizer, quiçá fosse entregue para um monte de fã, teria feito melhor. Olha, eu sei que eu posso estar sendo cruel, mas a galera que fez cosplay do exército lá, do exército lá dos cães de guerra, em 2004, estava muito melhor que o pessoal desse filme. Olha, eu só digo uma coisa. O que se salva nesse filme? O CGI do Alphonse. Tá lindo. Salva tranquilamente. A Winry, ela se salva. E eu gostei da atuação do Edward, mas apesar que tem gente que diz, não, ele tá muito anime, ele tá muito agindo como um personagem de anime, mas a peruca me incomodou em alguns momentos, a peruca safada dele. A peruca incomoda, mas assim, eu acho que é o contrário, ele não tem nada do personagem do anime. Não tem nada, assim... Não, assim, muito anime, a forma que ele reage a algumas coisas, as expressões. Exatamente. Mas também nesses filmes japoneses, cara. Parece todo mundo doente. Mas mesmo assim, e detalhe, a gente sabe que a dramaturgia japonesa é teatral, é espalhafatosa por natureza. Mas, de novo, para quem conhece bem a série, conhece muito do comportamento do Edward, trocaram, porque você vê o Edward no começo da série, ele é marrento, muito exibido, muito brincalhão com os inimigos, ele é muito zoeiro com os inimigos dele, né? Você não vê... Ele tá muito sério, né? Muito sisudo. É tipo Homem-Aranha no começo da série. Isso, exatamente, ele é tipo Peter Parker. Nesse não, ele tá com a carga dramática que só aparece no anime em momentos muito especiais. Mas no comecinho do filme, quando ele tá lutando com aquele padre lá, ele até que deu uns relances, assim, algumas piadinhas de leve, mas depois se perdeu, depois morreu durante o filme. E aí ele entra num ciclo de autoflagelamento, aquela culpa do caso do irmão, que a gente sabe que existe no mangá e no anime existe, mas ela não aparece. Por exemplo, é aquela coisa, ele usa
a zoeira dele, essa marra que ele tem no anime, meio como uma defesa para poder justamente esconder esse drama pessoal que ele tem. Ah, meu amigo, mas passar o filme todo de drama, chorando pra aqui e pra lá, relembrando do passado, chega no final com a pedra filosofal, você abandona aquilo ali, vou atrás de outra maneira. Ah, não, amigo. Não, eu acho assim, que pros personagens, aquilo ali pra mim não me incomodou aquele final. Aquilo ali não me incomodou pra... Isso não existe no mangá? Não é daquele nem no jeito. anime. O final não é daquele jeito. De novo, é o erro de tentar condensar muita coisa em pouco espaço de tempo. Os homúnculos... Mas o Alphonse volta. Volta, mas é de outro jeito. Entenda, depois de não sei quantos episódios. Entendi. Não sei quantos arcos diferentes dentro dos personagens acontecem até chegar nesse ponto. Eu entendi ali o final, o que ele quis fazer. Ele deixou algumas pistas para que aquele final acontecesse. Nisso aí eu tenho que admitir que eu achei interessante a escolha do diretor para que aquele final acontecesse. Porém, o que eu de novo discuto, era no anime, no mangá, a situação pessoal deles são muitas poucas pessoas que conhecem o drama deles. São pouquíssimas pessoas, é um círculo muito, muito pequeno. E no filme parece que todo mundo sabe que ele está procurando a pedra filosofal para salvar o irmão. É verdade. Todo mundo sabe disso. O exército inteiro sabe. Sabe? Então, assim, é isso que eu acho assim. É banalizar uma coisa que é muito preciosa pro personagem e joga assim, para que todo mundo saiba. Um dos detalhes que a história deixa bem clara no mangá, que você vê o sofrimento contínuo do Ao, é que todo mundo pensa que ele é um cara gigante dentro de uma armadura que por algum motivo o fetiche não tira, né? Isso, inclusive, isso fica em segredo durante a história toda. Até a mestra deles, a que treinou eles quando eram criança, para eles lutarem e tudo, quando encontra com o Alphonse, pensa que ele tá lá, grandão, dentro da armadura. O povo acha que tem realmente um pessoal dentro da armadura. E no anime parece que todo mundo sabe que é vazia. Não, que todo coisa. mundo que é do exército sabe. Tá. De novo, aquele círculo de pessoas próximas sabe. Mas, por exemplo, a mestra deles, que treinou eles quando criança, quando ela aparece na história, ela não sabe o que aconteceu e pensa que o Alphonse está grande e forte. Tanto é que eles têm medo que ela descubra o que aconteceu. Quando ela descobre que eles usaram a alquimia para tentar ressuscitar a mãe, eles tomam uma surra. Isso é porque que acontece, Luiz? Nesse mundo, né, dos alquimistas, o que eles fizeram é considerado um crime gravíssimo. Então não pode sair espalhando para todo mundo, para a galera ficar sabendo, entendeu? Um detalhe que eu pensei que eles iriam explorar. Todos os homúnculos que aparecem no filme, esses 3 vilões, em dado momento da série, eles explicam que eles são fruto de tentativas que deram errado, assim como o da mãe deles, de trazer um humano de volta, e eles ganham a forma humana devido ao uso da pedra filosofal. Eles tentaram dar um pouco de humanidade pros homúnculos, mas foi um negócio assim, tão picho no momento onde não cabia. E dá a entender o seguinte, né, que não ficou muito bem explicado, que os homúnculos foram criados por alguém que eles gostam, só que não tem nenhuma referência a quem pode ser essa pessoa, e essa pessoa não tá nesse filme. Na verdade... Luiz, eu já não sei só um instantinho, só uma pausa agora, aproveitando essa brecha que o Luiz me deu, por favor, só um segundinho, tá? Ô, Luiz, é que é o seguinte, tudo pra mim que eu vi no filme, fica óbvio uma coisa, esse produtor tá com a esperança de fazer uma continuação. Sim, com certeza. Até pelo final da cena pós-crédito. Ele tá na vibe de querer fazer uma continuação. Agora, entenda-se, se ele vai conseguir é outra conversa, porque é o seguinte, ele trabalhou o filme pensando numa continuação, mas eu acho que do jeito que a coisa foi bomba, acho pouco provável que vá ter. Tomara, que não tenha. Porque, não na mão dele, pelo menos. Quem deveria ser o general grandão, loiro, de bigode? Porque aquele último. O velho? Sim. Meu Já Deus. começou errado por ali. Porque é uma coisa, Luiz, entenda. Como você não acompanhou a história, que você não está sabendo, existem os 7 pecados capitais, quer dizer, eles se autodenominam, cada um tem o nome de um pecado capital, né? Os homúnculos, né? Certo. E tem o criador deles, que eles chamam de
pai, que só é rapidamente citado, acho que uma ou duas vezes no filme, né, Janúncio, né? Nem isso, porque... Ela é citada uma vez e ela fala, não, a gente foi criado e a gente gosta do nosso criador, então a gente tem sentimento. Só que tem um detalhezinho pequeno, né, dessa obra pro outro. No mangá e no anime, o que acontece? Cada homúnculo foi criado por uma pessoa diferente que tentou, de alguma maneira, trazer um humano de volta. Certo? Alguém que quebrou o tabu. Deu um mau erro, rejeitou o homúnculo e abandonou o homúnculo daquela forma disforme, né, naquela aparência, no mundo. E aí veio o pai, né, que não vou dar spoiler aqui, chega e dá a forma humana a eles, mas cada um deles foi criado por uma pessoa diferente. Tanto é que tem um arco no anime que é só contando a história da luxúria. Interessante. Ficou muito jogado isso no filme. Assim, e ele matou os homúnculos. Eu digo, bicho, como é que ele mata? Ele quer fazer uma sequência e ele mata os melhores vilões da série. Matou só um, né, na verdade. Não matou dois, matou luxúria e matou inveja. Não, eu disse que no final sobreviveu, né? Ele saiu como um vermezinho e saiu do corpo e foi embora, entendeu? Então ele sobreviveu. É ele, né? É ele, pô, é ele. Eu achei estranho também, mas De qualquer forma, se a gente tiver sorte, não vai ter continuação. Não, porque ele bagunçou demais vamos dizer assim, a espinha dorsal da trama. Ele mexeu demais onde não precisava. Ele realmente, assim... Porque, de novo, ele não cita o grande vilão, não cita os pais, o pai deles, dos dois irmãos, que é uma peça fundamental da Caramba, trama. Foi muita coisa de fora. Não, fico... o filme tem aqui e ali alguns acertos, tem. Mas, por exemplo, até umas coisas onde ele podia explorar o drama, ele não explora. O próprio arco do Hughes, eu achei totalmente descaracterizado. Aquele não é o Hughes do anime nem do mangá. Já ouvi pessoal elogiando ele. Não, assim, eu tô dizendo, no filme é uma coisa. O ator trabalhou bem aquele arco ali, mas a personalidade dele tá muito... Denison vai entender o que eu vou dizer agora. Tá muito comportada comparado com o Hughes, que é muito mais espalhafatoso, muito mais brincalhão, né? Até meloso na obra. Sinceramente, dois atores se destacaram nesse filme. O do Hughes e do Mustang. Uhum. Eles estão muito bem. Eles são bons. O fato deles não estarem do jeito que a gente quer é essa condensação do filme. Não dá tempo de explorar os personagens, não dá tempo de desenvolvê-los. Esse pessoal de Hollywood japonesa, eu não sei o que está na cabeça deles, que eles têm que pensar em fazer um filme igual você faz uma série de televisão. Você faz o melhor possível no primeiro filme para dar um gancho. Vendo o sucesso e a arrecadação, você continua aquele processo, porque eles estão pegando uma história que é longa, que é dividida em dezenas de capítulos. Não dá para concentrar tudo desse jeito. Nem o Senhor dos Anéis conseguiu. Imagina uma história de mangá. Não dá. E, por exemplo, o que eu digo assim, que eu senti falta, que eu digo assim, o elemento dramático, ele foi meio que... De novo, vou reformular o que eu vou dizer. Eles colocaram drama desnecessário onde não precisava e tiraram carga dramática aonde o impacto era melhor. Por exemplo, eles quiseram investir muito drama no caso lá do arco da menininha lá que é transmutada numa quimera, certo? Mas deixaram um arco dramático muito bom que tem na série, que é o arco dramático do Hughes. Sabe? Até pra trama acelerou, mas, por exemplo, o fato do Hughes não ser pai naquele momento, porque na série ele já é pai e ele, inclusive, ele é apaixonado pela filha. Então, todo momento ele é bem sério e no momento ele dá uma aliviada para mostrar a foto da filha, ele fica fazendo reverenciando a filha o tempo todo. E quando ele morre, o momento que a filha dele aparece no velório dele é dos momentos mais... No enterro, né? Nem no velório, no enterro dele é extremamente dramático no anime. É isso que eu ia falar, que acontece. Que a morte desse personagem é icônica. Exatamente. É quase como a morte da Ares pro Final Fantasy VII. E foi praticamente esquecida ali, né? E não é só isso não. O mangá do Fullmetal, um dos maiores elogios que eu tenho à obra
As cenas de luta são sensacionais, são muito criativas. E também essas partes emocionantes também, que consegue tocar a pessoa que está lendo, está assistindo. Você vê pelos memes, você vê pelos comentários em grupos de anime, nos fóruns. O Fullmetal dá para contar a quantidade incrível de momentos épicos, sabe? Então, e eles não conseguiram reproduzir nenhum terço desses momentos, seja com o Hughes, né, com a morte dele, ou com a Nina. Não é? Que é um momento lembrado até hoje. E o Mustang. Isso. Nem um Mustang. Então, assim, poxa, sabe, é complicado. E é o tempo mesmo do filme de desenvolver os personagens. Aí você não tem tempo de se apegar a Nina, por exemplo, né? Você fica com pena dela porque você achou uma menina fofinha que apareceu em 3 cenas brincando com a galera e um flashback com o Edward. E pronto. Você fica com pena da situação. Anime é um absurdo. Porque aquele cara é um filho da puta, né? Aquele cara ali. O Tucker. Exatamente. Eles tentam fazer que você se emocione, você que já viu a série, pelo revival. Ele quer fazer você lembrar daquele momento, e aí se você é fã, aí você, oh meu Deus, aquele momento triste do anime. Mas não tem o mesmo impacto, não é desenvolvido da mesma forma. O Hughes também, até a questão da investigação do Hughes no anime, é uma coisa bem mais subversiva, sabe? Realmente você entende que aquele exército tem uma trama ali por trás, sabe? Que tem uma subtrama que você só vai descobrindo aos poucos. E, de novo, tem questão dos refugiados. Eles falam de prisioneiros de guerra, de uma guerra que você não sabe qual foi e por que motivo teve. Né? E agora que eu percebi, gente, o general lá que era pra ser o... Qual o nome dele? Eu não sei o nome dele, que era pra ser o grandão bigodudo. Ele chegou e indicou o canto errado do laboratório. Ele entra e coloca o local errado. Aquela briga que eles têm, aquela disputa que eles têm lá dentro da fábrica de conserva, no anime é em um outro momento, por um outro motivo. Sabe? De novo, ele tentou fazer um recorte, mas que esse recorte dele não tem liga. E outra coisa, o CGI é tosco, beleza, mas ele me incomoda em uma situação... Naquele final, daquele exército de homúnculos ali, meu amigo... Não, ficou muito na cara. Meu Deus do céu. E de boa, assim, eu acho que a opção do CGI, ele tem que levar 2 critérios. Primeiro critério, de saber fazer. Esse é o primeiro critério, de saber fazer. E o segundo é de só fazer se realmente não tiver como replicar com efeito prático. Sabe por que o CG tá fraco? Parte disso é o orçamento. Sim, é exatamente como eu tô falando, Denison. Se você não tem muita grana e você sabe que com efeito prático dá para resolver, faça com efeito prático. Mas aí o que acontece? Fica parecendo que tem uma geração de cineasta, não sei se é no mundo todo, mas vamos pegar esse exemplo de Fullmetal e de alguns outros filmes que deram errado, e até de filmes grandes aí que a gente já viu no ano passado, que tinha grana e tinha como pagar gente boa, onde os bons técnicos não estavam morando em outro continente, né? Tipo problemas capilares faciais, né? E tipo, efeito prático resolve. Mas parece que tem uma galera que tem preguiça de fazer cinema como se fazia antigamente, só para dizer que é moderno. Quanto custou esse filme mesmo? Não se sabe. Não falaram. Entendi. Deve ter custado, assim, para padrões japoneses, Peixoto aí que me corrija se eu estiver errado, deve ter sido mais ou menos na faixa aí dos 2 a 3 milhões de dólares. Eu acho que não teve mais do que isso para gastar, não. Olha, eu acho que o mais caro que eles gastaram foi os CGs que eles usaram e levar toda aquela galera lá para Volterra. Para Volterra, só isso, para Itália. Por uma semana, né? Isso daí deve ser das coisas mais caras. Porque é o seguinte, como é um estúdio de filmagem, ele já tem todo o equipamento, certo? Ele já tem todo o equipamento disponível. Eu só queria acrescentar que, da minha opinião, eu gostei do que vocês também gostaram das cenas lá. O Alphonse está sensacional mesmo. Já está perfeito em relação ao mangá e a qualquer dos animes.
Mas eu gostei muito também do efeito de chamas que foi usado pros golpes do Roy Mustang. Tá muito bem feito. Eu achei que ficou bem legal mesmo. Os homúnculos, minha opinião, os homúnculos ficaram bons. Eu até, assim, vou dizer assim, que eu me surpreendi com o trabalho que eles fizeram com o Glut, né, o Gula. Eu achei que eles conseguiram... O Gula que foi dito que ele ia comer os outros soldados homúnculos e a gente não viu ele devorando, né? Porque senão ele ia ter que gastar mais com CGI. Mas o CGI dele, tem um CGI dele abrindo assim, que é horrível, velho. Horrível. Aquele CGI dele abrindo a barriga e depois o soldado saindo correndo, ele andando e você vê claramente que o cara tá andando com aquelas coisas grudadas no corpo, que tá tudo balançando, que aquilo é de borracha. Ai, que coisa horrível. A ideia para representar o Gula, que a gente, até no anime, pra mim, ele é um dos personagens mais assustadores que tem. Porque, assim, você não dá nada... dele é aterrorizante. Tipo assim, você não dá nada por ele. Ele tem uma aparência até... no começo do anime, você pensa até que ele é kawaii. Inofensivo. Logo no primeiro episódio, quando ele devora o cara vivo, entendeu? Você já fica com medo dele. Assim, a ideia de aparecer ele, assim... Pronto, aquela cena que ele mata o padre lá no começo do filme, que você vê só a sombra, aquilo é muito mais assustador do que você ver ele lá de frente abrindo a barriga. Com certeza. Fica o mistério, né? Fica aquele monstro escondido, igual o Alien, né? O primeiro Alien. Imagina, é a sugestão do terror. Isso aí. Entendeu? É a sugestão do terror. Aquele começo ali tá muito bom. Mas assim, visualmente os homúnculos estão bem fiéis ao anime e ao mangá. Talvez a Lust... a gente pudesse aqui, né, Luxúria, a gente pudesse dizer, mas fosse tal atriz assim, essa poderia ter ficado melhor. Mas ela no filme, ela não tá tão ruim assim, sabe? Cara, eu acho que ela até tá funcional, a roupa dela é mais funcional no filme do que no anime, por exemplo. Tem um homúnculo que eu gosto muito, é meu favorito, que é o Ganância. Eu achei que ele ia aparecer no filme, cara. Uhum. Mas ainda bem que não apareceu, né? Senão iam cagar, né? Porque ia ser todo de CGI, que nem aqueles homúnculos do final. Pois é. Eles iam ser todos daquele jeito. Mas, realmente, assim, o que a gente lamenta, e vou pegar de novo a nossa conversa sobre o Jaspion, é porque isso não foi feito, por exemplo, não foi feito num país onde não há recursos. Não foi feito no Brasil. Vou dizer, se o filme do Jaspion, para padrões brasileiros, chegasse perto desse Fullmetal, a gente não ia estar fazendo tanta crítica. E assim, no Japão eles já fizeram muitas coisas de tokusatsu que fica muito melhor do que esse, sem precisar usar muitos efeitos especiais. Apesar que eles precisavam para fazer a alquimia, toda essa parte. Mas dá pra dar uma caprichada, pelo menos no exército final, pô, bota um monte de... Eu já vi Power Ranger com efeito especial melhor. Eu chuto que esse filme aí custou um episódio de Game of Thrones. De orçamento, né? Exato. Não é brincadeira, não. Porque o que eu fico triste, assim, em ver é que realmente, por exemplo, pegando aquela frase do Denison, quando a gente falou semana passada do filme do Jaspion, né, que a gente disse que existiam bons técnicos de efeitos especiais, aí eu disse, mas todos eles moram fora do país. E isso é verdade, na nossa realidade. No Japão, cara, você não pode dizer que tem uma dificuldade tecnológica, porque a parte de tecnologia no Japão, por favor, não tem o que discutir. Né? Assim, o mesmo material de ponta que pode ser usado nos Estados Unidos, o pessoal do Japão, se não tiver, faz até melhor se brincar. Ei, mas Game of Thrones tem um orçamento de 15 milhões de por episódio. Aí, tá vendo? Diga aí. Não, peraí, ou é a nova ou a temporada. Não, é por episódio, é isso mesmo. Gente, por favor, vamos levar em consideração que existem técnicos em técnicos, projetos em projetos. Vamos cair nessa armadilha de ficar criticando eu entendo. As coisas. Olga caiu aí de paraquedas. Mas... Ela não viu o filme, mas ela quer vir falar mal, porque assistiu a série. Olga. Que ia destruir o filme. Mas acho que esse foi o assunto das últimas 2 semanas, assim, né? Desde que
desde que todo mundo começou a assistir, eu achei engraçado justamente acompanhar e o quanto que esses comentários gerais não fazem você ter vontade de ver, né? Assim, acho que a maioria do pessoal viu mais por uma curiosidade, assim, e me assusta talvez alguém começar a ver pelo filme e talvez ficar com essa impressão, se bem que, por exemplo, eu sou um exemplo contrário disso com Avatar, O Último Mestre do Ar. Eu assisti o filme primeiro no cinema, né, antes de saber que era Meu terrível. Deus. Aí, mas me interessou o universo, então por conta disso eu fui procurar ver depois a série, né, me apaixonei. Tá? Vocês acham que o filme, pelo menos ele apresenta bem o universo a ponto de alguém assistir a série por ter visto o filme? Olga, eu não vi a série, eu vi episódios muito poucos assim, soltos pela TV há muito tempo, então eu posso dizer o seguinte, para um filme único ele apresenta muito mal, viu? Até Death Note eu acho que serve melhor para você ter uma curiosidade de ir ver a original do que esse, porque muita coisa fica jogado, muita coisa fica parecendo que, como já foi dito aí, que eles quiseram, jogaram para fazer uma continuação, não explica muita coisa, na metade ali tem uma enrolação, uma barriga muito chata e no final é tudo corrido para resolver. Entendeu? Death Note, pelo menos Death Note, o americano, né? Ele tem uma preocupação de lhe explicar a mecânica do filme. Entendeu? Por exemplo, no Fullmetal, eles nem se preocupam em se aprofundar. Olha, alquimia, isso aqui, assim. E aí existe o exército, tem os alquimistas do certificado, o mundo é assim, o mundo é... Nem isso tem uma introdução. Nem um narrador os caras contrataram para ter a introdução do filme. Sabe? Que pode ficar muito chato, né? Também alguém tipo, explicando tudo em um filme, mas não pode, justamente o que você está dizendo, né? Nem pode ser isso, mas também não pode ser totalmente jogado. Pronto, né? Aquilo que fizeram muito bem em Pantera Negra. Você pode nunca ter assistido nada da Marvel, você pode nunca ter assistido nada de saber nada de quadrinho, mas você entra para ver Pantera Negra, aquele primeiro momento do filme antes do título, lhe coloca dentro da história. Já explica tudo. Às vezes o pessoal confunde isso, né? Você não precisa de muito tempo ou algo que criticam no Nolan, né? Por exemplo, que acaba sendo às vezes muito verborrágico, mas Sacal. Mas às vezes ter um personagem que não tá bem inteirado daquilo ou uma apresentação, acho que quem faz isso bem, por exemplo, apesar de não ter gostado muito, foi o Jurassic World, que ele apresenta o conceito dos outros filmes por diálogos, né, por background, assim, e você consegue sacar, mas principalmente um filme assim que é o primeiro de um universo que não é muito conhecido, né, ele realmente precisa de mais carinho nessa parte. Eu acho que dificilmente alguém que não conhece Fullmetal Alchemist e que não tenha um amigo que conhece Fullmetal Alchemist vai ter interesse de procurar o anime. Realmente. Talvez na Netflix, quando o cara vê que tem lá no menu, né, por estar lá no menu, beleza, às vezes até por inércia ou por curiosidade o cara acaba vendo o anime antes do filme, acontece, mas você dizer assim, alguém que está alheio a tudo e que tem experiência primeiro do filme e sabendo que tem uma outra obra por trás, dificilmente eu acho que ela vai ficar interessada. Concordo. É uma pena, né? Ainda bem que tem essa facilidade, né? A Netflix foi esperta de colocar as duas séries, né, para criar um burburinho assim, porque realmente é uma coisa que acho que quase consenso, assim, né? Eu sei de pessoas que têm ressalvas a certas partes da série, ou que gostam mais da primeira, gostam mais de Brotherhood. Mas é uma série muito aclamada, né? Pena que foi realmente um esforço para um filme que acabou não dando esse retorno. Não sei quanto deu de audiência, né? Porque eles não divulgam, assim, mas... Eu sempre... No Japão, a gente já teve aqui o número de
Porque saiu no cinema lá no Japão, né? Mas assim, a audiência Netflix, eles não divulgam realmente. Eles só divulgam, mas não divulgam valores, nem números, né? Quando quando faz um sucesso estrondoso, como teve uma série da Marvel ano passado, eu não lembro se foi Luke Cage, eu não lembro se foi Demolidor. Teve uma série que eles divulgaram assim, olha, quando a coisa vai muito absurdamente de sucesso de audiência, eles divulgam, mas eles não divulgam números. Vamos dizer assim, quando os números favorecem, eles sabem fazer o merchan. Exatamente. Quando os números favorecem. Eu sempre fico com medo. Mas como eles não mostram nenhum, né? Então. Assim, eu sempre fico com medo com obras que, por exemplo, onde o autor não é o detentor dos direitos. Ou é um autor muito relapso com aquilo que ele cria. Exemplo da adaptação cinematográfica de Dragon Ball, por exemplo. Ali você vê, eu quero fazer um filme teu, é tanto. Então me dá e faz o que tu quiser. Fica parecendo que Fullmetal foi mais ou menos a mesma coisa. Aí tem Square, tem a envolvida, tem tal, mas parece que não teve cuidado nenhum. Parece que os caras, o Alfonso vai ficar igual. Caralho, então pra mim é o que vale. Sabe? Eu fico com medo. Se eu sou dono de um personagem, se eu sou dono de uma obra, eu seria meio Jorge Lucas, sabe? No começo de carreira. Ia ser muito protecionista da minha criação. Porque, vamos lá, tem mais alguma coisa pra falar mal aí? Felipe Greco, falou um pouco aí. Felipe, Denison. O que acontece? Não sei se vocês perceberam uma cena que no começo do filme eles tentam fazer a transmutação com a mãe deles, né? Beleza, eles estão lá pequenininho e dá tudo errado. Só que em determinado momento a cena para e já mostra eles grandes e não aparece como o Ed perdeu as pernas e tudo mais. Aparece lá na frente. Isso, é aí que eu quero chegar. Vai aparecer lá na frente. Eu pensei que tudo tinha acontecido quando ela era criança, mas não, né? É aí que eu ia chegar. É boa, Luiz, é isso aí, me deu uma rasteira aí. É aí que eu ia chegar, cara. Eu ia perguntar se vocês tinham percebido essa... Porque quando ele tem um flashback de novo pra lembrar o restante do que aconteceu, ele já tão grande? Só ele que tá adulto, na vida do sonho. Não, porque no caso o corpo do Al já tinha ido pro espaço. O que eu entendi foi o seguinte, uma pessoa que não conhece nada, eu entendi o seguinte, eles fizeram aquela questão criança, o irmão dele, o Alfonso, foi embora, ele passou muito tempo estudando pra depois tentar trazer o irmão dele de volta, aí sim que ele perdeu o braço e a perna. Foi assim? Não, olha, a cena como é que ela se desenrola. É um recurso, eu até achei interessante a maneira que o que ele tentou fazer, ele só não teve êxito. Porque ele fez aquela introdução do passado, porque quem conhece aquele de Coisa Salteado, de novo, eles fizeram o filme só pra quem já viu. Certo? Então ele dá aquele corte. Quando você vai ver a cena, qual é o que entrega que aquilo ali já é um sonho? Ele tá com braço e perna. Exato. Tá. Ele tá com o braço e tá com a perna. Quando ele abre a porta, que ele revive a lembrança do acontecimento, lá do acidente, que o irmão dele perdeu o corpo, o irmão dele tá criança, lá na hora do redemoinho, e ele tá de novo em cima daquele pedaço de madeira, mas como adulto. Certo? E aí é quando ele parte para a visão lá na porta da verdade. Então quer dizer que tudo aquilo ali acontece, na verdade, com eles criança. Ele perde o braço. Ele está revivendo, vamos dizer assim, ele está revivendo com o corpo de agora uma cena do passado. Entendi. Certo? Aí ele encontra com o Deus lá, o ser que vive lá naquele outro universo, né? Que aquilo ali não tem na série clássica. Tem um portão com um símbolo lá que aparece em Evangelion, né? Que aparece aquele símbolo na porta. Porque aquele arco ali não existe na primeira série de Fullmetal. A conclusão é de outra maneira. Aquilo ali é exclusivamente do Brotherhood. Certo? Aquela criatura, o portão e tudo mais. Então, o que acontece? E aí ele revive aquela cena toda e aquele momento como adulto. Então, o grande problema de novo é esse. Quando você faz uma obra que só quem já tem um conhecimento prévio vai entender, confunde todo o resto que não tem um conhecimento daquela cena, daquela história.
Então muita gente vai ter a mesma impressão que você teve. Assim, a gente percebe que o diretor, ele teve algumas boas intenções, que a gente já sabe que o inferno está cheio, mas ele teve também muitos problemas de execução. É como eu disse, ele foi bem intencionado, mas ele não foi bem sucedido. Vocês não acham que pode ser também que ele não quis botar uma criança ela sangrando na hora? Seria uma criança. Também tem isso, né? Uma criança perdendo um braço. Pesadão. Cara, assim, uma saída para dar uma aliviada, para também não pegar censura muito alta, né? Mas, Peixoto, qual a diferença disso de mostrar uma criança? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, em matéria de censura, não interessa se é uma criança sangrando ou se é um adulto sangrando. O que interessa para a censura é se tem sangue, entendeu? Então, por exemplo, por isso que você vê lá filme muito pesado, que tem morte de criança, mas não é censura alta, entendeu? Enquanto tem filmes que são teoricamente menos danosos, mas porque tem sangue, vai para censura de 18 anos, por exemplo. Então, acho que, por exemplo, você poderia mostrar ele criança e necessariamente não precisava mostrar sangue. Você teria outros recursos para câmera fechada no rosto, sabe? Recurso tem para usar a criança para fazer, para ter feito aquela sequência. Por exemplo, no anime nem é tão dramático assim. Por exemplo, tanto é que eles usam, no anime não aparece o sangue, aparece aquela decomposição do corpo, né? No Brotherhood, se eu não me engano, até como se fosse papel, o corpo dele vai se desmanchando como se fosse fila de papel, né? Assim, rolete de papel. E na primeira série que ainda tem a questão do sangue, mas eu acho que como recurso de direção, ele tinha outras formas de trabalhar com aquilo. Tá todo errado, essa direção tá toda errada, as escolhas estão tudo errado. De novo, nossa discussão só prova isso mais e mais e mais. É aquela coisa assim, eu acho que algumas produções, se for para fazer para entregar para qualquer um, entrega para um grupo de fã. Não, pô, aí já bagunça, né, Renan? Isso aí tem que ir atrás do profissional, né? Não, mas entenda, tem muita coisa aqui que eu já vi muita coisa sendo feita por fã que é melhor do que filme pronto, cara. Vide o live action de Akira que os fãs fizeram, que impressionou o mundo todo. E os caras tinham grana mínima da mínima. E os caras conseguiram juntar equipe de pessoas espalhadas pelo mundo todo, dos 5 continentes. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, até o Warner, recentemente, investiu em trabalho de fã, com o projeto lá do Voldemort. É uma briga entre quem vai pegar o projeto ou o inverso, né? Um produtor dizendo assim, não, a gente quer fazer isso aqui, só que ele está atrelado a um estúdio específico, né? Então, acho que é aquela coisa, muitas vezes quando o criador está ligado ao projeto, nem ele consegue ver que está dando errado. Não nesse caso, né? Como vocês estão dizendo, tem muita coisa complicada. Mas, assim, por exemplo, foi citado, você citou o Star Wars, né? Essa história de que o episódio 4 foi salvo na edição, né? Que saiu um vídeo recente examinando isso. Então, tem um documentário que na verdade quem salvou foi a mulher do François Coppola, que editou o filme. O corte foi pro cinema. Mas assim, essa coisa de que tem várias fases em que o filme pode ou ir ladeira abaixo ou ser salvo, né? Então, é uma série de decisões. Então, por exemplo, o estúdio compra os direitos de fazer o filme e decide dar algo que não seja tão arriscado para um diretor estreante, né? Então, assim, a gente como fã escolheria o melhor diretor, mas como é uma indústria, né, tem todos esses meandros, assim. O que fica me parecendo, Olga, nesse caso de Fullmetal, é que não houve uma exibição para um produtor, que não houve uma exibição para o estúdio, porque, assim, como o Luiz costuma dizer, né, parece que o departamento do Vai Dar Merda não estava aberto nesse dia. Sabe, assim, tipo, realmente, eu entendo quando você fala que a gente sabe que é uma indústria, tem aqueles diretores mais badalados, tem os diretores que estão iniciando. Por exemplo, Pantera Negra foi feito por um diretor iniciante de carreira, o cara fez pouquíssimos filmes e conseguiu mostrar. E todos os filmes dele são muito bons, né? Então sempre tem que dar oportunidade. Mas o que eu digo assim, quando eu usei o Star Wars como uma referência, é porque o George Lucas tinha uma preocupação que
a produção dele não saísse do controle dele. Assim, que não se fizesse algo fora daquilo que ele pensou para aqueles personagens. Outro exemplo disso é o Tolkien. Né? Ele tinha muito receio de adaptar, enquanto ele era vivo, ele sempre teve muito receio de adaptações cinematográficas dos filmes dele. Tanto é que sempre ele que avaliava os projetos e ele que dizia não, por isso. Né? Enquanto ele era vivo. Então eu acho que algumas coisas no cinema de hoje em dia são muito feitos assim, quadrinho tá dando sucesso, então vamos fazer quadrinho de todo jeito, né? E eu acho que às vezes não é por aí. E para um primeiro live action de Fullmetal, os caras erraram a mão pesado, né? E aí a gente não pode nem condenar como a gente condenou o Death Note. Não, porque Death Note não precisa tanto de CGI, essas coisas, e mesmo assim eles erraram. Não, o que eu tô querendo dizer assim, é não condenar, porque, por exemplo, a gente sentou a lenha do Death Note, quer dizer, mas americano não entende de mangá, não entende a essência dos personagens, né? Os americanos estragam tudo que os japoneses fazem. Né? E aí chega uma produção toda feita no Japão, com dinheiro de japoneses, com atores japoneses a torto e a direito. Tem que proibir o live action, tem que parar de fazer live action, tem que acabar o live action. Não, essa porra. O detalhe também é que só teve problematização, pelo que eu vi, aqui no Brasil, né? O pessoal querendo saber mais do que quem está produzindo o filme, né? Então quer dizer que no Japão realmente não teve esse racha todo no público, assim. Não, porque a única coisa que eu posso dizer é que o público lá é mais letrado, né, né, Luiz? Tem mais educação, tem mais acesso à cultura. Mente mais aberta. Não é tão hater. Conviver com diferenças de opiniões. Coisa que infelizmente aqui no Brasil não acontece. Então, você pode estar vendo aí o que está acontecendo agora em tempo real com a gente. Você já viu quanto comentário tem só porque eu falei que eu estou gravando agora esse Nerd Debate com vocês e eu disse que o filme é ruim? Sim. Já apareceu gente dizendo que não concorda, outro já mandou desenho de patinho comendo pipoca, né? Assim, a gente tá com um problema grave. Isso, né? Entendeu? Então, amigo, se não concorda, manda e-mail para nerddebate@gmail.com com sua opinião, que a gente vai ler na leitura de e-mails, mas só não mande com xingamento nem coisa de baixo calão, que eu apago e ignoro. Eu penso assim, a gente tem que criticar o filme pelo filme. Você vê que ninguém tá xingando o diretor, ninguém tá dizendo que... A gente tá dizendo o seguinte, que ele fez escolhas erradas, que talvez o filme tenha gasto dinheiro em coisas desnecessárias, ou aonde investiu não foi bem sucedido. Eu acho que isso faz parte de uma crítica fundamentada naquilo que é o foco. O foco é o filme. Entendeu? O foco é o filme. Agora só o detalhe aqui, como eu postei isso e já começou a ter muita resposta, aliás eu estou espantado que tenha tido tanta resposta, um aqui perguntou onde achou o filme ruim, porque ele achou a melhor adaptação desse Samurai X, tá? Nossa. Outro colocou assim, eu curti o filme, pessoal não vão na onda das opiniões dos outros, a melhor opinião é você mesmo assistir e tirar a sua própria conclusão. Até aí concordo. É que a gente sempre diz, né? E Netflix você tá pagando a mensalidade mesmo. Você só vai perder ali 2 horas da sua vida, mas você podia perder 2 horas da sua vida matando alguém, mas você não tá matando, você tá assistindo um filme. Mas deixa eu continuar aqui, já não sou instante, por favor. Continuando aqui, esse mesmo cara que falou sobre assistir e tirar sua conclusão. Eu adorei o mangá, acho a versão do mangá muito melhor, mas assim eu curti o filme. Então é muito relativo. Agora o outro colocou assim, ó. O que as pessoas não entendem é que o anime é um mundo e o mangá é outro, e o filme é totalmente diferente dos dois. Exemplo clássico disso é Harry Potter, né? Tá? A outra só colocou hashtag polêmica. Não, tá? gente, Mas o curioso é que foi o seguinte, o filme saiu, já faz aí, como falaram, já faz umas 2 semanas que está disponível na Netflix, né, Luiz? Né? Sim. Né? E é o seguinte, ninguém comentou no grupo da Animax, só começaram a comentar agora que eu postei, que eu falei, tô gravando um debate sobre o filme e eu achei, e é ruim. Eu falei a minha opinião, é ruim. Né? Lembra que eu falei pra você? E agora que o pessoal começou a se manifestar. Teve um até que fez um comentário muito divertido, ó. Como eu disse na minha avaliação, 2 dobradores de terra, 1 dobrador de fogo versus a Lady Letal. E não, gente, não é crossover de Avatar com X-Men.
Não, mas o que eu acho que é um problema de hoje em dia é o seguinte: o fato de eu não ter gostado ou ter gostado de algo não tira o direito do outro do meu oposto, de uma opinião oposta à minha. Só que alguns estão postando como se eu estivesse tirando esse direito deles, coisa que eu não fiz. Rapaz, né? se você... Eu tenho uma teoria, Denison e Peixoto, que é o seguinte: eu acho que muitas vezes em matéria de cinema ou de outras coisas, a ignorância é uma bênção. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente conhece de alguma coisa, maior é o nosso senso crítico. Claro. Sobre ela. Quando você vai assistir uma coisa que você não tem, você está indo ali para se divertir, ou você não tem nenhum conhecimento sobre a obra ou tal, é muito fácil para você dizer gostei ou não gostei. E se você perguntar o porquê, ele não vai entender dizer porquê. Ele só vai dizer gostei ou não gostei. Quando qualquer um daqui tem que dizer não gostei, alguém vai perguntar por quê. E nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, ou que procuramos ter um pouquinho mais desse conhecimento, a gente tem a obrigação de dizer o porquê. Agora, se as pessoas vão entender disso ou não, é outro departamento. Uhum. E logo hoje em dia que todo mundo quer dar opinião sobre tudo, meu amigo. Aí que chove opinião sem embasamento mesmo. O pior é que o pessoal que está contestando a minha opinião, eles estão fazendo isso como se eu tivesse feito uma ofensa pessoal. Gente, não é isso, é só uma opinião. Né? Relaxem, galera. Tem que saber respeitar a opinião, pelo amor de Deus. Tá na internet é pra ler qualquer tipo de coisa. Pô, isso é meio óbvio, a gente não deveria nem estar perdendo tempo com isso. O contraditório faz as coisas darem certo. Não, é que eu tô aproveitando porque é o seguinte: enquanto a gente tava começando o Nerd Debate, eu entrei no meu perfil e criei lá um tópicozinho só falando, gravando agora um Nerd Debate sobre o filme Full Metal, e eu coloquei, e sim, é ruim, falando referente ao filme. Realmente, cara, o CGI do Alfonso tá muito bom. Não, o Alfonso tá ótimo, o Roy Mustang, os CGs estão ótimos também, não tenho o que reclamar, mas é aquele negócio, não é uma questão de, mas você está criticando uma coisa que foi adaptada do mangá. Sim, mas a questão é que a adaptação não ficou legal, não me agradou, não, ficou muito a desejar, porque para mim ainda a melhor adaptação para cinema de mangá foi o Kenshin, Samurai X. Até agora outro detalhe que a gente tem que levar em consideração é que, como filme isolado, ele não funciona também. Exato. Essa é a essência do que tudo que nós estamos falando aqui dentro. Ele não funciona como filme. Não funciona. Nem como franquia. E nem como franquia. Eu acho que outro problema... Franquia de filme, bem entendido, né, Janúncio, né? Sim, não, exatamente. Assim, o filme, a gente está falando do filme, então assim, ele não funciona como obra isolada, nem funciona como um projeto que tende a ter uma continuação. Agora aquele negócio, né? Temos que ver. E se deu boa audiência, a Netflix chega e fala, eu quero continuação porque me deu audiência. E aí? Né? Tem isso também. O dinheiro vai falar mais alto. Mas aí, de novo, Peixoto, aí é um outro departamento, porque como a Netflix é só distribuidora, né? Ela não tem o poder, vamos dizer assim, de vai lá e faz outro, a não ser que ela pague para fazer outro. Mas é isso que eu tô dizendo. A distribuidora, ela cria um caminho para um público, né? Então, assim, talvez a gente tenha que avaliar, como vocês disseram, como o filme se comportou no mercado japonês e se o mercado internacional via Netflix é o suficiente para fazer com que eles arrisquem outro filme. Né? Porque, pelo menos nos Estados Unidos, tem essa lógica, né? Por exemplo, às vezes o filme fez muito sucesso internacionalmente, mas se não fez sucesso localmente, eles não fazem, né? Uma continuação. Nos Estados Unidos, por filme ter, assim, uma produção totalmente americana, para ela ter uma sequência, ela tem que literalmente dobrar o custo. Se ela custou 100 milhões, tem que faturar 200 milhões. Basicamente, assim, a grosso modo, esse é o cálculo. Um dos pouquíssimos casos onde a bilheteria internacional favoreceu para que houvesse uma sequência de um filme foi Pacific Rim 2. Então vamos lá, preparem suas armas, nós vamos agora dar as notas e fazer a média para o filme de Fullmetal Alchemist. Vamos lá, começando aí
por Felipe Greco. Filme não me agradou, muito fraco, efeitos especiais ridículos, tudo que foi dito aqui eu concordo. A minha nota é nota 4. Nossa senhora. 4 de 5? 4 de 10. 4 de 10. 4 de 10. 4 de 10. Vai lá, Denison, você é o próximo aí. Eu não entendo o que está vendo com o cinema dos últimos 5 anos, não só no Japão, mas aqui também. As pessoas. O Japão sabe que está, em particular, sabe que está fazendo filmes de coisas que têm uma extensão muito grande. Fazer esses mega resumos, ou terminar o filme com uma coisa totalmente destoante, não faz sentido. Sabe? É incrível que eles não compreendam, não entendam, não tenham uma visão, uma opinião de que vamos fazer bem feito o primeiro filme até tal ponto. Com o rendimento do filme, a gente investe na continuação e continua a história com a mesma qualidade ou superior, porque normalmente quando você tem uma continuação, quando a primeira é boa, você tem mais investimento. E vendo o Fullmetal Alchemist do jeito que ficou, é muito decepcionante. Sabe? O filme parece que vai engrenar a partir do segundo ato, lá para o segundo terço do filme. Mas, nossa, eles colocaram tantos elementos da história, tentaram aglutinar todos os pontos fatídicos da história em tão pouco tempo que ficou tudo destoado. O filme é uma ruptura dele mesmo. Não dá graça de assistir. E como filme isolado, ele é confuso, que as coisas acontecem muito rápido, se resolvem muito rápido, e o importante do roteiro é pouco explorado demais. Quando chega aquela parte do final, com aquelas centenas, milhares de homúnculos atacando, aquilo é tão infantil. E tem um negócio muito engraçado que eu percebi nessa cena, é porque os atiradores lá do exército são muito bons. Eles deviam estar em Walking Dead, porque mataram todos os homúnculos e nenhum morreu. Não, gente, peraí. Vamos de novo. Tinham, se não me engano, 18 ou 22 soldados ali. Tinham cerca de 2.000 daqueles bichos. Onde é que estavam as balas para cada um deles? E só tinha uma metralhadora e tudo era rifle manual. E pistola de mão. Rifle de ferrolho, você quer dizer? A Lourinha, lá, assistente do Mustang, tá de pistolinha, mandando ver. Não, ela tava pistolinha pra sair, depois ela pegou um rifle. Em conclusão, o filme não agrada o fã, porque ele destoa, ele cria essa cultura toda na história, deixa tudo bagunçado. Não funciona como filme isolado, porque tudo é bagunçado demais. Para um filme desse, se eu tenho que chutar uma nota, é 2,5. Aê, mandou Rapaz, bem. Vamos ser recordistas hoje, hein? Qual foi a menor nota, Luiz? Até agora? É essa agora, eu nem lembro mais qual foi a menor. Eu vou tentar procurar aqui. Deve ter sido as minhas aí, eu só dou nota ruim pros filmes. Não, o filme campeão de nota baixa do ano passado a gente tem que ver depois. Você tá até Porque surpreso agora. Porque esse deve bater, viu? Com certeza. A gente não teve nenhum filme que teve tanta nota baixa quanto esse aqui vai ter. Pode ter certeza. Que a gente começou a dar nota ano passado, né? Foi, se eu não me engano, em Deadpool. Deadpool é do ano passado? Não, né? Não é retrasado. Não é retrasado. Não, Assassin's Creed foi 7,666, né? Porque a full da nota dele, né? Só por curiosidade. Mas vamos lá, próximo aí, Sérgio Peixoto. Olha, eu concordo com muitas coisas que o Denison falou, mas assim, para não parecer que eu tô sendo um velho chato de galocha, tá? Eu tenho alguns pontos no filme que eu gostei, como eu falei. O efeito especial de chamas do Roy Mustang eu achei legal. A ambientação na cidade de Volterra eu acho que ficou perfeito, tirando o fato de que a cidade está deserta, né? A economia em figurantes foi berrante, foi óbvia, e isso tirou muito da autenticidade que poderia se dar ao filme, sabe? Ficou artificial demais. Mas assim, a escolha da cidade, parabéns, escolheram a cidade perfeita. Se forem fazer um outro filme de Full Metal, por favor, usem Volterra novamente, tá ótimo, mas bota mais figurante, tá? Algumas sequências de ação, de luta que usaram CX, algumas apenas ficaram legal. Mas tudo que o Denison falou, eu falo. É assim, quiseram enfiar os 27 volumes num filme só, e isso não dá certo.
Não dá certo nem quando é anime, vai dar certo quando é filme com ator, né? Então, e tá dito, mesmo que você esqueça que isso é baseado no mangá e que o cinema exige uma linguagem diferente do mangá, como o filme não funciona. Confuso, fraco, sabe? Eu entendo que os japoneses estão tentando aprender, como o próprio diretor falou, ele está tentando fazer alguma coisa, aproximar mais os efeitos especiais e as filmagens do que é feito em Vingadores, que eu acho uma boa bússola para você guiar e falar, eu quero fazer um filme tão bom quanto esse. Legal, mas vocês ainda têm muito que aprender e muito dinheiro a perder até chegar lá, tá? Então, assim, a minha nota, no geral, vai ser um 3 também. Não dá para dar uma nota melhor que isso. Muita coisa falha. Tá? Rapaz. E olha, eu nem citei a questão de personagens, de atores japoneses fazendo representando personagens ocidentais, que eu acho que isso é desnecessário. Era um filme para o Japão, feito para os japoneses, não foi feito para nos agradar. Se fosse para nos agradar, eles teriam contratado atores internacionais, então isso não conta. Então eu não levei isso em conta, mas pelo conjunto da obra do filme é um 3. Eu não assistirei novamente. Não dá, não vai. Não. Já não sou, né? Não, e só para completar, depois eu vou ver um pouco do Brotherhood para me desintoxicar, só para citar, tá bom? Vamos lá. Já não. Vamos lá. Uma análise rápida, como a gente comentou aí, e como eu disse também, assim, o cinema japonês como um todo, nessa questão, vamos deixar claro, cinema de blockbuster japonês, se é para pegar por esse viés, comparando com o americano, né? Tá engatinhando, tem alguns que dão certo, como por exemplo o Samurai X, que pela tradição dos filmes de samurai japoneses não tinha como dar errado. Muito dificilmente daria errado. Mas alguns outros, como aí no caso a gente está falando agora de Fullmetal, realmente com uma produção bem aquém do esperado, impressionou muito antes do filme, o que na produção se confirmou ser bem feito, que era os efeitos especiais do Alphonse. Isso já impressionava antes, e eu acho que foi o que ajudou a vender o filme para muita gente. Se você vê os trailers, quase todos eles não entregam muito do filme, eu acho que propositalmente, porque senão não ia dar muito interesse do pessoal querer ver. Assim, o pessoal que é mais fã e que acompanhou as outras obras, né? E assim, cara, como o Dani já falou, eu já comentei também aqui, tem muita inconclusão com a obra original. Eu sei que tem pessoas que, como o Peixoto citou, que o filme é maravilhoso, o filme é isso, mas, de novo, eu acho que nesses pontos, a ignorância ou a baixa exigência para o filme é uma bênção. Quem consegue ver por esse viés, parabéns. Mas pra gente aqui que tem um pouquinho mais de interesse em aprender sobre cinema e sobre roteiro e sobre outras coisas, realmente é um filme duro de aguentar, e que ao mesmo tempo mostra como a gente não pode ser tão autodestrutivo com as coisas feitas no Brasil, né? Como a gente comentou no programa anterior sobre o Jaspion. Eu acho que, por exemplo, no Japão não teve campanha contra o Fullmetal Alchemist, né? Assim, eles vão querer que o filme seja feito. A crítica do filme depois é outra coisa. Então, a gente tem uma mania de ser muito autodestrutivo daquilo que é feito por nós mesmos. Já anunciou, só um acrescento importante porque você está falando aí. Lembrando, eu dei aquela pesquisada básica para ver o que eu achava em japonês. No geral, os japoneses, assim, eu não encontrei gente metendo o pau no filme, descendo o malho, tanto quanto nós estamos fazendo. A única coisa que eu encontrei foi que, assim, algo quase unânime entre o pessoal que assistiu é que eles não gostaram do ator que fez o papel do Ed, acharam que deveria ser um outro, que eles até citaram o nome, mas eu não lembro agora. Mas isso não é muito relevante, mas o fato não houve campanha, não é para fazer, porque isso vai ser um sacrilégio, vai descaracterizar a obra, não teve nada disso. Uhum. E depois que o filme passou, a única coisa que pegou pesado foi o pessoal falando, olha, tinha que ter sido outro ator para fazer o Ed. Só isso que o pessoal falou. Continue, por favor. Tá? Então, assim,
Minha nota também vai ser... Eu vou dar uma nota um pouquinho maior do que a de vocês, mas muito mais valorizando o trabalho feito com o Edward. O Edward não, o Alphonse, que realmente deve ter dado trabalho, porque tem muito tempo de tela. É um personagem que aparece muito tempo no filme, então a produção dele deve ter levado quase boa parte do orçamento. Então assim, eu vou dar uma nota 4 pro filme. Mas realmente eu acho que as produções japonesas precisam ser um pouquinho mais, como o Denison falou, muito melhor planejadas. Eu acho assim que grana para fazer eles têm, tecnologia para fazer eles têm, paciência para aprender a fazer as coisas melhores eles também têm. Vídeo futebol, né, um exemplo básico aí. Então, eu acho que eles têm uma tendência a melhorar, mas eles têm que começar a pensar que só fazer não basta. Tem que planejar mesmo uma produção aí de médio, de longo prazo. O filme como obra isolada não funciona, não diz a que veio e não tem o que contar, fora alguns pequenos arcos, e como franquia deixaram de explorar uma franquia aí que daria cabimento para pelo menos 5 filmes no cinema. Podiam ter criado uma mitologia nova, podiam ter explorado fielmente o mangá, já que a história já está um tanto velha, passada, podia ter recriado isso para um público novo. Tinha tanta possibilidade esse filme. Podia ter botado até zumbi, que seria melhor do que tem. É praticamente zumbi aquele ali, na verdade, né? Os homúnculos. Sim, e que... Concordo. Assim, mesmo que me doa responder isso, sim, eles são tecnicamente zumbis. Muito parecido com os zumbis daquele lá do Shaman King. Tem que atirar na cabeça. E o pior, eles não apresentam perigo, gente. Isso é o pior de tudo, assim. Mas vamos lá, anota, Janus. Não, nota 4, e de novo, o elenco do exército lá dos alquimistas, se tivesse um Walking Dead, tinha exterminado a ameaça zumbi em uma semana. Ou gente certeira, viu, que matou todos eles com um tiro na cabeça e ninguém morreu. Então, eu digo o seguinte, o filme é bem complicado. Como eu nunca assisti a fundo a série, principalmente o Brotherhood, a minha nota é 5, certo? A maior nota de todos aqui essa noite é a minha, porque eu nunca assisti um anime, entendeu? Aí, pois é. Mas é muito complicado, é muita coisa mal explicada, jogada. Eles querem cavar uma continuação, mas a continuação você não cava jogando informação desencontrada no meio da história. Você pode botar essa cena pós-crédito como tem, mas no meio do caminho tem muita coisa jogada que não é explicada e é dita por dizer, e o CGI complicado. Se você não tem capacidade de fazer um CGI mais ou menos ou bacana, é melhor nem fazer. Você arruma outras formas, efeito prático, dá um jeito. Como faz você não quer que seja muito tokusatsu? Mistura efeito prático com o CGI básico, mas infelizmente não deu. E a minha nota é 5. As notas, só dizer, as notas mais baixas que a gente já teve no Nerd Debate: Death Note da Netflix, a nota mais baixa até agora, 6.1. Esquadrão Suicida, 6.3. Transformers O Último Cavaleiro, 6.4. X-Men Apocalipse, 6.75. E Os Defensores com 6.85. São as notas abaixo de 7 que a gente já teve. Agora, as médias, né? Tivemos uma nota 4, uma 2,5, uma 3, uma 4 e uma 5. O total das notas foi 18,5. E a nossa média aqui, deixa eu ver quantos nós somos. Quem deu a nota foram 5 pessoas. A média desse filme é 3,7. Parabéns, Fullmetal Alchemist. Você é a nota mais baixa do Nerd Debate. E eu acho difícil ser superada. Palmas, gente, palmas. Acho difícil ser superado por alguém. Luiz, me desculpa a ignorância, mas a Olga deu nota? Não, ela não viu. Não assisti. É mesmo, ela não assistiu, não pode falar nada. Eu vim só de gaiata também. Não, tá de boa. Foi uma gaiata muito bem-vinda. Ô Luiz, tem um detalhe aí curioso e maldoso. Eu acho que a Warner escolheu distribuir Fullmetal Alchemist, acho que ela tá no padrão Warner de CGI, né?
Pois é, tá ali. O mesmo CGI do bigode do Super-Homem. Vida e Liga da Justiça, né? Deve estar no mesmo padrão. Ó, eu deixei o único elogio. Eu achei que não ia ter, mas pensando bem aqui, o único elogio do filme inteiro pro final do podcast. Não vai mudar minha nota, o filme é horroroso, uma bosta. Mas a dublagem tá bem cuidada. Pegaram os Eu dubladores assisti da dublado, animação. Então, são os dubladores do anime. Bem legal. Eu não vi o verdade. Tiveram esse capricho, pelo menos, né? É. Eu assisti dublado também, realmente. Muito bem, muito bem. Então gostaria de agradecer a presença aí de Olga Lopes, Janúncio Neto, Felipe Greco, Denison Ghiseline e Sérgio Peixoto. Parabéns aos guerreiros do século XXI por terem assistido esse filme até o fim para vir gravar. Olga, assista por assistir, mas, né, cuidado. Você Cuidado. tem algum... Fuja, Olga. Olga, Bebe Agora um. você gosta de a gente encerrar. se você Se tiver um tiver... segundo filme, não faz a gente gravar não, Luiz. Por favor, se você tem piedade da gente. Olga, se você tiver assim, uma tendência sadomasoquista ou alguma dívida de honra, assim, que você tem um peso na consciência, você quer se autoflagelar, pode ver. Veja. Se for uma aposta, faz uma aposta com alguém valendo dinheiro. Valendo dinheiro. Tipo assim, olha, se tu perder, tu tem que assistir Fullmetal Alchemist. Viu? Porque olha. Deus. Cara, Então, olha, só digo uma coisa. Se você tem e-mail, envie. Porque esse mês ainda a gente vai gravar uma leitura de e-mails. Temos muitas mensagens do Nerd Debate de Jaspion, do Jaspion brasileiro. Foi muito bem recebido. Tivemos críticas, tivemos sugestões, tivemos elogios. A Sato Company curtiu. Então aproveita esse aqui, mande seus e-mails logo falando desse, falando do outro, seja lá o que for, porque a gente já faz uma leitura de e-mail só aí falando sobre tudo isso, certo? Temos ouvintes novos também. Manda mensagem. Você pode, ou você manda e-mail para nerdebate@gmail.com, ou você vai lá no nosso site, no post do podcast que você quer comentar, deixa sua mensagem, ou você vai lá no YouTube também, se você encontrar o Nerd Debate que você quer comentar lá, você também pode comentar. Mas o melhor local é o e-mail, digo logo, ok? E por favor, gente, pode discordar da opinião da gente. Só não precisa Com xingar. certeza. Mas discordar, todo mundo tem direito de discordar da opinião da gente. E obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. E até a próxima, pessoal. Valeu! Falou! Valeu. Tchau. Até Falou.